A paz do Senhor a todos. Vamos pensar em um texto da Bíblia que se trata de um texto que é muito conhecido, muito pregado em cultos de evangelismo. É um texto que é muito citado, mas é um texto que Deus colocou no meu coração para a gente pensar sobre ele rapidinho, fazer alguns pensamentos a respeito desse texto. Mateus 11, 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto de Mateus 11, 28 se trata daquele texto a respeito do jugo. O que é interessante sobre esse texto é que é uma citação de Mateus. Mateus, ele está citando sobre o período de alegria, de felicidade, de contentamento dos discípulos, do período em que Cristo se alegra pela escolha do Pai, não escolheste os sábios, os instruídos, mas revelou aos meus pequeninos. É um período de alegria. No texto você observa que é um período de alegria. O que é interessante que nesse período em que todos estão se alegrando, não é só os discípulos que se alegram, mas Jesus também se alegra. Ele vai apresentar sobre o jugo. Jesus, ele diz: Vinde a mim todos os cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando você para e pensa sobre isso, sobre o jugo, você vai observar que a vida, ela nos remete a muitos jugos, a coisas que nos subjugam. Você vai observar que a vida no que trata o que é comum, ela nos subjuga a uma vida de trabalho diário. Na vida da questão do pensamento trabalhístico, você vai ver que nós somos subjugados a alguns a bater ponto, a ter uma hora, uma carga horária de trabalho, a ter um cronograma de trabalho, e você é submetido àquele cronograma empresarial. Na questão da escola do conhecimento, o aluno é submetido às aulas diárias, aos estudos, ao esforço e a um tempo, que é datado sobre questão do quesito da hora. Ele tem seu período de recreio, que é coisa de 15 minutos, salvo engano, e ele volta ali para estudar. Jugo. Nós somos submetidos a muitas coisas. Sempre o ser humano vai ter essa submissão a algumas coisas. Coisas vêm para nos submeter, nos manter, se não cuidarmos, até nos prender. Jesus, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre jugo. Aquilo que nos mantém, nos prende, nos traz para viver dentro desse cronograma e dessa questão de vida. Só que quando Jesus cita sobre essa questão do jugo, você vai observar que ele qualifica as pessoas e a forma de vida que elas estão sendo subjugadas. Jesus, ele diz: Vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Observa que Jesus cita o jugo e apresenta que eles estão submetidos a um jugo do cansaço. Eles estão submetidos ao jugo do cansaço. Estão cansados. A vida cansa, eles estão cansados. As lutas cansam, eles estão cansados. A vida
nos submete a essa questão do cansar. Isaías, quando ele fala sobre isso, ele diz que nós ia cansar, mas nós ia caminhar, né? Porque Deus nos renovaria e nós caminharia. Aí ele fala que os jovens caminharão. Nós vamos caminhar, não vamos cansar, porque Deus está do nosso lado. Mas a vida nos submete ao cansaço. Jesus também fala da opressão, oprimidos. Ele está citando que essa pessoa está qualificada em 2 julgos, cansaço e opressão. A opressão é um dos julgos mais pesados que temos hoje, na atualidade. Você vai observar que vivemos no período de grande opressão. É opressão, e não cito simplesmente em questão de uma opressão em quesito à guerra, como no período de Hitler, né, numa mente de Che Guevara ou Napoleão Bonaparte, em períodos assim. Não, eu estou citando a opressão da vida. A vida nos submete à opressão, a ficarmos oprimidos, angustiados, contritos, amargurados. Opressão. Você vai observar que a opressão, hoje em dia, ela está sendo mais qualificada na depressão. Você vê que a pessoa é oprimida por essa doença, por esse sentimento, por essa questão da depressão que faz a pessoa se oprimir, entristecer, chorar, se sentir mal, oprime até, se não cuidar, é uma opressão suicida, né? É uma depressão que leva à morte. Opressão. Quando Jesus fala sobre isso, ele cita a respeito disso dizendo, você está cansado. Porque a vida, às vezes, nos leva a esse senso de cansado. Você cansa da vida que você vive. O cara cansa. Você vai conversar com alguém, ninguém é feliz pela vida que vive. Por exemplo, uma pessoa que se submete ao mundo das drogas. Chega um período da vida, o cara está ali 8 anos, 10 anos, usando drogas, ele se cansa daquilo. Chega um dia que ele quer parar, ele vai procurar um centro de reabilitação, um centro terapêutico, uma clínica ou algo semelhante que faz com que ele consiga lutar contra o vício e contra as drogas, porque o cara está cansado da vida nas drogas. Tem outros que cansam na vida no álcool, cansa de beber, aquela vida de ficar jogado, caído, sempre ali, ele cansa e ele quer dar uma guinada na vida, mudar a vida. Cansaço, a vida cansa. E quando chega nesse nível do cansaço, Jesus fala, vinde a mim. Você já está cansado. A vida já não dá mais para você. Você já está vivendo uma vida que a vida já não está dando. Está cansado? Tô. Você não quer mais viver isso? Eu não quero. Você quer lutar contra isso? Eu quero. Você quer vencer isso? Quero. Está cansado mesmo? Aí ele fala, vinde a mim. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Você está cansado da vida? Venha. Eu não sei a forma daquele que está me ouvindo, como que você está vivendo a vida, como que a vida está fazendo você viver, a forma que você leva a vida. Mas talvez você está cansado da vida que você vive. Você é um homem trabalhador, mas tem uma vida de traição conjugal muito grande. Talvez você está dizendo, cara, eu estou cansado de trair minha mulher, eu não aguento mais. Você está cansado, Jesus está falando, é hora de você mudar o estilo de vida e vir a mim. E ele diz, eu vou aliviar esse estilo de vida. É como dizendo, eu vou mudar a trajetória de sua vida, eu vou dar uma vida nova. Se você traía, ele vai colocar a mão no seu coração, você não vai trair mais, você vai viver para a mulher, vai viver para a família, porque você cansou dessa vida. Talvez você fale, pai, eu não tenho problema nessa questão não, mas eu sou um cara que quando eu estou assim na vida mesmo, eu jogo ela para cima, eu viro as costas, abandono tudo, escolho um estilo de vida muito doido para viver. Deus está falando, cansou? Eu cansei, cansei. Ele fala, vinde a mim, venha a mim, porque eu vou dar alívio para a vida cansada, eu vou mudar, eu vou dar uma guinada, eu vou dar uma história nova. Cansou? Vem. A opressão também te leva a um nível de busca a Deus. Você está oprimido, você está sofrendo, você vive trancado dentro de um quarto, chorando, aquele sofrimento terrível, aquela dor, aquela angústia, você chorando, e procura amigo, procura conselho, procura amizade. Ninguém vem com algo que dá mesmo um ânimo para você viver. Jesus está falando, você cansou disso? Você fala, não aguento mais chorar, essa depressão está me matando, esse sofrimento está acabando comigo, essa vida que eu estou levando aqui é uma opressão terrível, eu estou submetendo a minha vida debaixo de coisas que não agradam a Deus, eu ando triste, eu ando chorando, eu não aguento mais, eu estou acabado. Deus está falando, é período. Quando você cansa, ele diz, vinde a mim. Todos os cansados, todos os oprimidos,
que eu vou dar alívio para a vossa alma. O que é interessante, que Jesus, ele vai dar alívio. E quando ele cita sobre o alívio, ele fala sobre o jugo. É como que ele está dizendo, ó, eu vou trocar o jugo, certo? Vou trocar o jugo. Qual que é o jugo que você tem? Estou cansado. Ok. Estou oprimido. Ok. Aí ele fala, vinde a mim, estou cansado e oprimido e eu aliviarei. Aí ele cita, tomai sobre vós o meu jugo. É como que ele está dizendo, vou trocar o jugo que você tem. Esse jugo aí que você está levando é de canseira, de opressão, sofrimento, dor, mas eu troco ele e ao invés de colocar um jugo que é pesado mesmo, aquele negócio que vem no ombro, que você não aguenta carregar, ele fala, não, vou colocar um negócio que alivia, que dá tranquilidade, que faz você viver com mais calma. É algo que não é tão pesado para levar, porque ele diz, o meu jugo é suave, é tranquilo para você levar o jugo de Cristo, não é pesado. A vida em Deus não é pesada. A vida de Deus é tranquilidade, até porque Deus muda a história do cara. O cara vive uma vida de opressão, bebendo, sofrendo, usando drogas, brigando, perdido, não sei, o estilo de vida que ele leva. Quando ele vem diante de Cristo, o cara que bebe, ele não bebe mais. O cara tem uma vida tranquila, drogado, para de usar droga, vive uma vida boa. O cara muda a história da vida dele, é igreja, é família, uma coisa totalmente diferente. O cara tem paz. Aqueles que vêm do mundo de perdição, que é um mundo, né, da criminalidade e coisa semelhante a isso, quando ele vem para a vida em Deus, aquele cara que não dorme de madrugada, com medo de polícia ou de bandido, não sei, entrar dentro da casa, quando ele vem para Cristo, acabou. Ele não vai ficar, né, numa freca de uma janela ou num buraco da casa, apavorado, cansado, olhando. Se vem alguém, ele vai ter alívio, o cara vai ter uma vida de paz, ele deita, ele dorme, acorda, agradece a Deus, porque Deus dá alívio para a vida do ser humano. Ele dá paz. Ele tira aquela conturbação da vida, aquele ser humano que está vivendo a vida conturbada, aquela vida totalmente sofrimento, angústia, a pessoa já acorda xingando e aquela coisa toda, uma opressão terrível, uma angústia terrível, a casa vira, ninguém quer uma briga. Quando você vem de encontro de Jesus, ele dá paz, ele alivia. É por isso que Jesus, ele disse, a respeito disso, ele diz, eu deixo a minha paz. Aí ele diz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo não é a paz do mundo. A paz do mundo, ela é um pouco diferente. O ser humano, rapaz, eu preciso ter paz. O cara tá aí ele vai e fuma um cannabis, né? Como o jovem universitário diz, um cannabis para ele te tranquilizar, que ele quer aliviar, quer ter paz. Ele vai procurar paz no mundo das drogas, ou no mundo da bebida, ou em qualquer tipo de coisa que ele procure, não traz paz, é um momento ilusório, e aquela pessoa, quando está do mesmo jeito, conturbado, mas com Jesus não, ele vem, ele deposita a paz de Deus. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano. Não tem como o entendimento humano, você pode pegar todo o cara inteligente do mundo, você entra aí na filosofia, os caras da filosofia, os caras são fera, mas eles não conseguem apresentar sobre a paz de Deus. Um físico não consegue, um histórico não consegue, não tem homem, porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento humano. Não tem como explicar a paz de Deus, mas você sente que ele traz paz, porque ele diz, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um fardo leve, é uma tranquilidade. Agora entra a questão. Talvez você pense, jovem, se eu me entregar a Deus, vou ter uma vida com Deus ou viver uma vida em Deus? Ok, certo. Eu vou ter como que vai ser a minha vida? A vida com Deus, ela te submete a dois mundos. E aí entra a questão que as pessoas não tentam ou não querem encarar por causa dessa submissão. Esse mundo que a aceitação a Cristo lhe submete a um mundo diferenciado. Todo ser humano vem do mesmo nível de vida, de Adão, estilo adâmico, do pecado e da queda. Essa pessoa que vem da queda de Adão, ele é proprietário de uma natureza única. Uma pessoa que não serve a Deus, não aceitou Jesus na sua vida, não teve um encontro com Cristo, ele tem uma natureza só. E essa natureza é única, é a natureza carnal. Comum. Ele faz o que ele sente vontade. Se ele quer levantar e ir numa festa, ele vai numa festa. Ele vive para alimentar a natureza carnal. Então ela é comum. Esse cara não tem guerra dentro dele.
Porque ele não luta contra os seus desejos. Se ele quer, ele vai e faz. Se ele quer beber, ele vai e bebe. Ele quer fumar, ele vai e fuma. Ele quer prostituir, ele vai e prostitui. Ele não tem guerra. Ele não tem algo que diz, não, eu não vou. Aí começa. Quando você tem o desejo da carne e quando você priva esse desejo, aí vem o conflito. Aí a pessoa começa a ter esse período de guerra. A vida em Cristo é isso. Você vem proprietário de uma natureza carnal. Você é carnal, vida tranquilo, tudo que é da carne, tenho vontade, eu faço. Mas quando você encontra com Cristo, aí vem Paulo, no livro de Gálatas, dizendo que muda. Paulo fala que quando você encontra com Cristo, entra a guerra das duas naturezas. Ele fala, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Aí ele diz, e um ou outro se opõe para que não faça o que quer. Aí começa a guerra. Essa guerra, dentro do ser humano, é uma guerra que faz com que o homem luta contra aquilo que ele cedia. Ele quer beber, mas aí vem o Espírito de Deus o convencendo, dizendo, não bebe. E o cara está dizendo, eu quero beber. E vem o Espírito de Deus na mente dele convencendo, não bebe, não bebe, não bebe. E ele, eu quero, mas não bebe. E começa aquela guerra, vou ou não vou, bebo ou não bebo, vai ou não vai. E ele fica, aí a guerra, o conflito começa. Essa pessoa começa a ter essas duas naturezas e ele começa a guerrear. Mas é uma guerra boa, é uma batalha justa. Porque você está lutando contra aquilo que te prende. É porque a vida em Cristo, ela te faz ter poder de submeter aquilo que submetia você. Aquilo que te prendia, você começa a ter equilíbrio a respeito daquilo. Você começa a ver que você não pode mais ser preso. Você em Cristo tem liberdade em Cristo, tranquilidade em Cristo. Você tem uma vida perfeita em Cristo. É por isso que Jesus utiliza o quê? A linguagem do jugo. Quando você vê sobre o jugo tem 3 expressões sobre o jugo. Quando você observa sobre esse jugo, o jugo era aquilo que mantinha o boi preso e coisa semelhante, um jugo. O jugo, ele tem algumas questões, e são 3 questões. A primeira questão do jugo, você vai observar que o jugo submete os boi para caminhar no arado. É aí que entra a questão. O jugo te submete à vida em Deus. É uma submissão à vida em Deus. É por isso que Jesus fala a respeito disso. Ele fala, Pai, faça a tua vontade. Porque a vida em Deus é submeter à vontade de Deus. Aí você começa a viver o que Deus tem para você. E o que Deus tem sempre é o melhor. Deus nunca tem o pior. Ele fala, ó, eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Ele diz pensamento de bem e não pensamento de mal. O pensamento de Deus para a vida do ser humano é só pensamento bom. Ele realiza só coisa boa. Deus é um Deus bom. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Mas ele corrige se necessário for. Mas o pensamento dele para ti é bondade. Se você andar no caminho dele, não for um filho rebelde, desobediente, ele vai te dar bondade, você vai viver feliz e vai ser uma bênção. Bondade. O jugo lhe submete à vontade de Deus. Você é submetido à vontade de Deus. Aí você vai entrar nessa questão da submissão a Deus. Você vai servi-lo. Tudo na vida, você vai se submeter à vontade dele. Você vai dizer, Deus, eu estou aqui e eu estou se submetendo à vontade do Senhor. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor pode me... Aí Deus vai lhe apresentar. Filho, anda no centro da minha vontade. Você fala, eu me submeto ao centro da vontade de Deus. A submissão. O jugo, ele submete os boi para caminhar no arado. É submissão. A vida com Deus é submissão a Deus. É obediência a Deus. É entrega a Deus. É fidelidade a Deus. É apresentar. Tudo aquilo que tem, se deposita a Deus. É como Paulo diz, ó, eu tenho uma oferta. Eu oferto a oferta do meu corpo. O meu corpo será oferta. Em Romanos 12, ele apresenta sobre essa questão da oferta. Ele apresenta que a questão da oferta viva, a oferta agradável a Deus, ele fala oferta viva, agradável a Deus, que é o... Ele apresenta que a oferta é viva. A oferta tem que ter vida, e ele está dizendo, você vai submeter, e a oferta a Deus é viva, uma vida de submissão a Deus, uma vida viva, mas que está sendo oferecida para Deus. Submissão, andar no centro da vontade de Deus. O jugo, ele também se utilizava na questão do ajuntar os animais para levar a carga. O jugo trazia os animais, eles colavam o animal no outro, e aquele animal ficava um colado no outro, e eles tinham a capacidade de levar a carga.
Só que não levava só, ele tinha a capacidade de levar em dois. Levando em dois, dava um alívio para a carga, dava uma tranquilidade para a carga. Então, eles se ajuntavam e levavam a carga. É por isso que o apóstolo Paulo fala, suportai a carga um do outro. É como que ele está dizendo, você está, eu estou num período que eu estou debaixo de uma carga pesada. Ele diz, suportai. Aí a Bíblia apresenta que tem uma necessidade do ser humano ter um pensamento bíblico, e esse pensamento é, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. É a submissão, é ajuntar para ajudar alguém a carregar a carga. É como Arão e Ur pega na mão de Moisés e segura a mão de Moisés, porque Moisés não conseguia segurar a mão de pé. Vem Arão e Ur dizendo, ó, a carga que Moisés tem, eu ajudo a levantar. É a mão? É. O problema é a mão? É. Você não consegue levantá-la? Não. Não está conseguindo ficar de pé? Não. Não está conseguindo manter? Não. Então, nós vamos submeter a essa questão do jugo, e o jugo nos faz ajuntar para carregar a carga do nosso irmão. O jugo nos faz ajudar, suportar a carga um do outro. Então é um pensamento a respeito disso, a unificação. O jugo te unifica, te traz em união. É por isso que o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai dizendo, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até as orlas das suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Aí ele cita no final, ali o Senhor ordena a bênção, ordena a vida para sempre. Ele está dizendo que a bênção de Deus e a vida em Deus, ela vem na união. A união traz essa questão, submeter, se ajuntar para ajudar alguém a carregar a carga um do outro. É por isso que Jesus, ele apresenta aqui, não, vocês vão para a obra, vão. Ele envia 70 homens. Porque na questão da necessidade, se um precisa, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Ele apresenta também, ele envia também de 2 em 2, ó, vai de 2 em 2, anda de 2 em 2, porque se um precisa do outro ajuda. Já Salomão, ele fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de rebentar. Ele não cita que não rebenta, ele rebenta, mas ele fala é mais difícil. Por quê? Porque a pessoa está ajuntada, está submetida a ajudar o outro a carregar a carga. É facilitar a vida, e a fala de Paulo é interessante, é linda, suportai a carga um do outro. A Bíblia fala que nós devemos suportar os mais fracos. Os que já não têm, né, aquela capacidade de força, nós ajuda ele. Então o jugo nos faz ter essa questão da submissão. E o jugo nos faz ajuntar para levar a carga um do outro. Que interessante essa expressão do jugo. A terceira coisa do jugo é a direção. O jugo, ele trazia o direcionamento para o animal. O animal não tinha como se separar um do outro. Eles iam na mesma caminhada, na mesma pegada, no mesmo caminho, eles não separavam. Então, Jesus está dizendo, tomai meu jugo. É como que ele está dizendo, você vai juntar comigo, você vai andar grudado comigo, não onde eu for, você vai, não onde... É por isso que ele fala, aonde eu estiver, você vai estar também. Se eu estar no céu, vocês vão estar no céu. Você vai estar submetido com Jesus, e Jesus vai direcionar. Ele vai, tipo, você está grudado comigo, engastado comigo que você anda. É como aquele texto da Bíblia, e Enoque andou com Deus. É direcionamento. O jugo, ele te traz a uma vida colada em Deus. Você anda do lado, você anda com Deus. É como uma expressão comum, lado a lado com Deus, né? É por isso que a Bíblia apresenta que se não houver uma concordância um com o outro, não tem como. A Bíblia diz, não tem como andar 2 juntos se não tiver acordo. Mas se tiver acordo, anda um do lado do outro, vai andando na mesma pegada, na mesma vida, na mesma alegria, e a direção é sempre certa. Porque você está sendo direcionado. Se um boi tentar virar para um lado, o outro prendia, porque o jugo estava... Então ele não deixava o outro sair do caminho. Então o jugo direciona o animal, e eles vão no caminho certo. O caminho certo, vai sendo guiado pelo caminho certo. Deus diz a Josué, Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita dele dia e noite, porque fará prosperar o teu caminho. A palavra de Deus, se você lê, ela prospera o teu caminho. Ela te faz andar no caminho certo. A Bíblia diz que Isaías, profetizando para a nação de Israel, ele fala, ó, este é o caminho. Andai nele, não desvia, nem para a direita
e nem para a esquerda. É esse o caminho é esse, vai nesse caminho. Jesus, quando ele fala sobre o caminho, ele fala, ó, a porta é estreita, o caminho é apertado, o povo quer pegar a porta lá, mas ele está dizendo, o caminho é aqui, ó, o estreito. Então é submissão a trilhar, a caminhar nesse caminho. A melhor coisa que tem é caminhar com Jesus sendo o nosso guia. O salmista, ele fala a respeito do Salmo 3, ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Aí ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus, ele sempre vai lhe guiar para um caminho de tranquilidade. Sempre. Pode ter uma prova, uma luta, uma guerra, mas se cumpre a palavra que ele faz uma mesa, um banquete no meio da aflição. Deus, ele vai levar você para um caminho de tranquilidade. A Bíblia apresenta que Jesus, que Moisés, ele cita sobre isso e ele diz, como a águia paira sobre os seus filhotes, assim Deus te guiou pelo deserto, ó Israel. Submissão, é aqui. Ele te guia. Ele guiou pelo deserto. E quando ele guia, Israel tem maná, tem água, tem codornizes, tem roupa que cresce no corpo, sapato que cresce no pé. Ele guia num caminho de perfeição. O Senhor guia. Quando Deus, ele guia, é interessante o guiar de Deus. Porque quando ele chega em Sodoma, ele encontra Ló. Dentro de Sodoma, a cidade ia ser destruída, ia ser queimada. Deus ia, fulminar a cidade pelo fato do pecado. Aí Ló se submete, Deus guia-o para fora da cidade. Então isso aí é a questão do jugo. Você, diante de Deus, você vai se submeter a essas questões. Você vai ajuntar com o animal, os dois bois junto, eles junto, vai sendo junto, e a linguagem do animal junto é que você vai suportar a carga do seu irmão. Com Deus você vai ter submissão a Deus, entrega a Deus, viver na vontade de Deus, e em Deus você vai ter o direcionamento certo. É isso que Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo. Só que o jugo de Jesus é um jugo que traz para nós essas coisas citadas. O jugo traz cansaço. Traz cansaço. Ele fala, vinde a mim, todos os cansados. O jugo traz cansaço? Não, ele tira o cansaço. E o jugo tira a opressão. É isso que o jugo faz. Aí Jesus diz, porque meu jugo é suave, ele é tranquilo. E o meu fardo é leve. É isso que Deus quer entregar para a tua vida. Ele quer tirar o cansaço. Essa vida que você cansou, ele quer te dar uma nova vida. Ele quer tirar a opressão, oprimido. Essa vida de angústia, de sofrimento, ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar algo que é leve, suave, tranquilo, e ele quer te dar um fardo, mas é um fardo que não é pesado. Mas a vida em Deus é isso. Ele quer te dar um fardo leve. Eu acho interessante que disse Lutero, a respeito do seu batismo, ele diz, quando eu desci as águas batismais, eu sepultei o meu velho Adão. E eu achei que o velho Adão tinha morrido. Aí ele diz, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Mas ele estava dizendo, eu sepultei, mas ele sabia nadar. O velho homem vem com a gente. Mas Jesus está dizendo, ele pode até vir, mas eu te dou um fardo leve. Você vai vir com a vida nova, com a vida novíssima, com um estilo de vida novo, com um padrão de vida novo, com uma história nova, com um fardo leve, com uma vida suave, sem cansaço e sem opressão. Fica com essa palavra, que a paz de Deus derrame sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, fique com Deus.